próxima parte aqui, não serei eu. Temos uma convidada especial, certo? Vamos lá. Vou deixar aqui para ela passar aqui. Acabou de virar sócia da Vindi. Tem uma semana como sócia. Olha a responsa. Bom dia, gente. Eita. Bom, nesses 6 anos, o que a gente mais aprendeu foi que a gente aprendeu muito com nossos clientes. A gente aprendeu principalmente que os negócios se transformam e nem sempre eles seguem um método. E a gente cresceu com eles, discutiu com eles, enfim. E aí foi o que eu falei, percebemos muito que os negócios mudam, não seguem um método, e muito pela mudança de comportamento do consumidor, pela transformação digital do varejo. Aqui eu vou contar um pouco da história da Vindi e a jornada de alguns dos nossos clientes. O Clubir, um box de assinatura de cerveja, que anos depois foi comprado por uma gigante de bebidas. Leiturinha, que promoveu ao aprendizado e a interação na família, né, com a cultura da leitura. O Home Shave Club, que eliminou o risco do homem deixar de fazer a barba por ter esquecido de comprar as suas lâminas. Então, isso é um risco zero, quando o cara consegue assinar. O Nerd ao Cubo, que fomenta a cultura geek. Então, a cada mês, ele tem uma surpresa diferente, né? Um box com temas variados, enfim, bem legal, inclusive. Aqui são as empresas que inovaram nos seus modelos de negócio, escalaram. Então, a Empíricos, que democratizou o acesso à educação financeira. Então, hoje, um investidor iniciante ele consegue ter as mesmas estratégias robustas dos investidores profissionais. A Whirlpool, uma centenária de venda de eletrodoméstico, pensando muito mais no consumo, inovando em acessibilidade, inovação, pensando muito na experiência do consumidor. A TOTUS, uma gigante brasileira, saindo aí da licença para o SaaS. Todos eles, obviamente, são nossos clientes. E aí, para vocês terem uma ideia, na Vindi 2019, só em clube de assinatura a gente transacionou 140 milhões no modelo recorrente. E aqui eu vou abrir um box. Eu escolhi o Nerd ao Cubo, por eu ser a pessoa menos nerd da Vindi até então. Talvez eu mude ainda um pouco. Ainda que tenha gente na Vindi que acha que eu seja nerd, porque eu uso Vans. Não sei qual é a relação disso, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui a gente ilustrou só um pouquinho da história do Nerd ao Cubo na Vindi, colocando um pouco da trajetória. Bom, Star Wars, sou super fã, super conheço. Acho que foi. Bom, por que eu falei, né? Por que eu escolhi o Nerd ao Cubo? Não sou nerd e quem assina um box, eu assino outros box. Sempre é uma experiência muito interessante, sempre fica muito ansioso para entender o que tem lá dentro. É uma experiência bem legal. E eu achei que fosse diferente eu abrir um box que eu não conheço. Vamos lá. Então, a gente tem uma camiseta. Acho que é de uma edição especial do Star Wars. Super legal, inclusive. O que mais que temos aqui? Talvez eu não saiba explicar o que seja isso. É uma carteira, acho, talvez. Temos um livro, muito legal, muito bonito, inclusive. Um caderninho, deve ser um caderninho. Um chaveiro, que eu não sei o que é também, não sei explicar, não conheço Star Wars. Não me julguem, eu sei que as pessoas me julgam.
Como você não conhece Star Wars, não faz sentido nenhum. E um pôster. Tenho certeza que o pessoal do meu time na Vind vai implorar, vai ter briga, porque eles vão querer isso. Eles sabem que eu não vou usar, talvez. Só que eu vou usar. Inclusive, talvez eu seja a próxima nerd do pedaço. De hipster a nerd, como dizem na Vind. Bom, vamos lá. Acho que é isso da caixa. Bom, gente, então o nosso negócio é dar poder para os recorrentes. Isso é um mantra, inclusive, da Vind. A gente fala o tempo todo isso lá. Agora eu vou chamar o Matheus, que é o nosso designer de produto, que vai apresentar um painel sobre transformação do varejo. Toma, meu bem. Bom dia, pessoal. Eu não ia fazer isso, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco ousado, né? Eu tô vendo vocês aqui muito, né? Precisando um pouco mais de energia. Vamos fazer o seguinte? Vamos todo mundo levantar? Isso, eu sei que a gente está fazendo cara feia. Levantar, tava tão cômodo aqui. Gente, desculpa, eu não ia fazer isso, eu juro. Mas, eu não sei se vocês sabem, mas isso daqui é um evento para vocês também fazerem networking. Vocês podem conhecer novos parceiros, vocês podem conhecer outras pessoas. E eu vou ajudar a quebrar esse gelo, tá bom? Vai ser super rápido, eu prometo, para a gente ir direto para o painel. Então eu quero que vocês... Quem conhece aqui a palavra deu match? Vocês vão procurar alguém aqui que vocês não conhecem. Vocês vão olhar para o lado, ver alguém que vocês não conhecem. Gente, pode começar. Quem vocês não conhecem aí? Quando vocês fixarem o olhar, vocês deram match. Beleza? Não. Vocês estão cumprimentando do jeito errado. Todo mundo com a mão para cima. Vamos dar um high five aí com o pessoal. Se apresentem, bastante high five. Vamos, gente. Se apresentem. Maravilha. Agora sim, estou ouvindo conversas. Muito bom. Gente, vamos sentando. Melhorou? Quebrou um pouco o gelo? Legal. Bom, como a Lei falou, eu sou o Matheus, eu sou designer de produto na Vind, né? E algumas semanas atrás eu recebi o convite para vir mediar esse painel. E eu confesso que eu não sabia direito como que eu ia começar. E eu pensei e falei assim, acho que eu vou trazer uma provocação. A provocação é, quem não se adapta, desaparece. Alguém tem alguma ideia de onde eu tirei isso? Vamos, gente, acabei de quebrar o gelo. Ninguém? Darwin, perfeito. Foi a base do livro dele, A Origem da Espécie, que surgiu em 1859, foi a primeira publicação dele. Mas o que isso tem a ver? Gente, tem tudo a ver. Quem não se adapta, quem não se transforma, você simplesmente não consegue prolongar, né? E nem os maiores varejistas eles estão imunes a esse impacto da transformação digital e a transformação da mudança do comportamento de consumo, né? Por que eu falo isso? É só a gente olhar um pouco para trás. A gente tinha grandes empresas renomadas, por exemplo, a Blockbuster, a Kodak, que elas simplesmente desapareceram. Em contrapartida, nós tivemos outras empresas que aproveitaram, entenderam esse momento e conseguiram se transformar, que é o exemplo da Amazon, o exemplo da Netflix, né? E hoje eles quebraram lucros recordes em 2017 e 2018. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quem vai na banca de jornal comprar jornal? Por favor, levanta a mão. Ninguém, né? Estranho. Tem uma pessoa. Ei. E quem vai na banca agora para comprar qualquer outra coisa que não seja jornal? Cigarro, chiclete, carregador, fone de ouvido. Isso é um exemplo muito claro e algo bem pequeno, não preciso citar grandes empresas. Você vê como que eles se transformaram, né? Eles não vendem mais revistas, só revistas, né? Eles vendem outras coisas. E aí vem o meu questionamento, né? O que a gente pode esperar então do futuro do varejo? Né? Como que os varejistas eles podem se adaptar? Como que eles podem entender essas transformações para que eles consigam sobreviver, consigam perpetuar, né? Eu tenho esses questionamentos, mas não sei o que vou responder.
Então eu separei aqui, vou convidar agora as pessoas que vão subir aqui comigo no palco para a gente entender um pouco melhor como que vai ser esse futuro, tá bom? Então eu gostaria de chamar no palco agora a Daniela Mello, da Chef Time, ela é CEO e founder da Chef Time. Uma salva de palmas para ela, por favor. Rodrigo Miranda, que é founder da Zite e da Chip. E o Álvaro Engler, que é diretor de operações e RH na Tag Livros. Como que a gente vai fazer? Só tem um recado para dar. Se vocês olharem aqui, a gente tem um site que chama sleep.do. Tá? Vocês podem acessar esse site e aí tem um código, que é o recorrência-varejo. Se vocês acessarem ali, vocês vão conseguir fazer perguntas. Tá? Então é um site onde vocês podem ir colocando as perguntas e aí no final eu vou repetir, vou pegar as mais votadas, tem como você votar e a gente vai fazer, eu faço essas perguntas aqui. Tá bom? Todo mundo com o microfone? Sim. Legal. Bom, acho que a minha primeira pergunta eu acabei fazendo, né? Acabei antecipando ela. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês. Assim, essas transformações já estão acontecendo, né? Elas vêm acontecendo faz um bom tempo. E eu gostaria de saber como que os varejistas eles podem se preparar para isso, como que eles conseguem entender essas movimentações para que eles consigam se antecipar e dar continuidade no negócio deles. Então, por favor. Bem, não sei se todo mundo conhece Chef Time, a gente entrega kits com todos os ingredientes porcionados para você fazer uma receita em casa. E nascemos com esse desafio de criar um produto, mas também um varejo. Né? Então, a gente nasceu no digital com esse desafio de criar um produto, pivotar produto, que tipo de receita, a gente é uma fábrica de alimentos, então super complexo. Além de criar a curadoria de um produto, a gente cria o produto. Né? Então, com uma área de chefes de cozinha que pensam em receitas, experiências para levar para sua casa e você fazer, impressionar seus amigos, sua esposa, seus filhos e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre com um desafio paralelo de criar o nosso próprio varejo, né? Nosso próprio canal de vendas. A gente nasceu no digital, vendendo tanto como um e-commerce normal, até hoje a gente tem isso, então você pode chegar lá e pedir uma receita, quanto com a recorrência, que de cara acharam a gente meio maluco, porque recorrência em alimentos, 4 anos e meio, 5 anos atrás, já recorrência era coisa de maluco, imagina para alimentos. E deu certo. Hoje, no canal digital, a recorrência é muito maior do que o e-commerce normal. A gente usa o e-commerce só como a isca, o trial, para você virar um assinante, é um começo desse namoro para virar um casamento. Mas, então, super difícil construir as duas coisas ao mesmo tempo. E quando eu falo da transformação do varejo, acho que a pergunta é legal. A gente teve um movimento no ano passado de fazer uma super aliança estratégica com o GPA. E agora eu começo a enxergar um pouco o varejo do outro lado, não só do lado de você construir sozinho, mas também do lado da empresa grande. Então, você pergunta um pouco de futuro, eu estou vendo, pelo menos no meu ramo, que é food tech, né? Então, estou vendo muito movimento desde o ano passado, todo mundo muito atento a isso, a indústria de alimentos está super atenta tanto para vender produtos em outros varejos, como para criar os seus próprios, e o próprio varejo se reinventando absurdo. O GPA é pioneiro em e-commerce, pioneiro em várias frentes, então está super legal viver isso. Esses últimos 2 anos estão super quentes para o meu segmento, pelo menos. Bom dia. Então, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. Falar um pouquinho da Tag também. Ela é um clube, nasceu como um clube de assinatura de livros lá em 2014. Surgiu, acho que 3 meses depois do Leiturinha, que foi falado agora. A gente já trocou umas figurinhas por o ramo ser parecido. E a Tag ela surgiu muito de um questionamento. A gente se identificava muito com livros e gostava muito e queria talvez fazer parte disso. Até engraçado, a gente fala internamente que em 2009 teve uma capa de revista, da revista Época, com o Paulo Coelho, que é um grande best-seller, com um Kindle na mão, e a matéria era o último livro que você vai comprar. E 10 anos depois, a Tag já enviou mais de 1 milhão de livros físicos para o Brasil inteiro. Assim.
para mais de 2.500 cidades, e a gente se propõe a ser, assim como a Chef Time tem todo um papel de curadoria interna, então não é um livro que tu vai encontrar na vitrine da livraria, e tem mais uma série de elementos físicos que vão dentro da caixinha, mas também de comunidade que a gente foi conhecendo ao longo do tempo. Então, já aconteceram mais de 1.000 encontros presenciais de associados para discutir o livro do mês no Brasil inteiro. Então, a gente foi se tornando cada vez mais do que um clube, uma plataforma, uma comunidade literária. A pergunta, a provocação, ela do Matheus, eu ia dizer que é a pergunta de R$1 milhão, mas na verdade R$1 milhão é bem pouco para responder essa pergunta. Mas eu acho que passa muito por cada vez mais se colocar no lugar do cliente e, enfim, pode parecer um pouco óbvio isso, mas são poucas empresas que fazem isso de uma maneira genuína, assim, e se jogar em dados e também de uma maneira próxima, assim, uma maneira relacional. Então, o mercado editorial, que é onde a gente trabalha, ele é um mercado bem empoeirado, assim, um mercado que se reinventou muito pouco e que, coincidência ou não, as duas maiores varejistas ano passado entraram em processo de recuperação judicial, que é a Saraiva e Cultura, né? E são, enfim, livrarias que eu amo entrar e tal, mas que não conseguiram se reinventar e agora estão penando para acompanhar as mudanças de consumo. E eu acho que, pelo menos para a tag, o que funcionou ao longo do tempo foi muito de estar no digital, mas ter uma proximidade, uma questão relacional muito forte. Cada vez mais a gente fala que a gente promove relações. Então, assim, semanalmente a gente recebe depoimentos de clientes que se curaram da depressão com a ajuda do grupo que formaram no clube do Rio de Janeiro, enfim, e por aí vai. Então tem uma série de depoimentos que nos arrepiam quando a gente lê assim. E desde o início, no início ninguém ganhava dinheiro na tag, a gente só tentava fazer o negócio ser validado. Começou com 65 associados, maioria amigos e parentes. E agora a gente está com quase 50 mil no Brasil inteiro, porque a gente sempre se esforçou muito para atender de uma maneira muito próxima. E as editoras, que é quem produz o livro, não tem canal direto com o cliente, com quem compra o livro, é sempre intermediado pela livraria, que o próprio CEO da Livraria Cultura, o Sérgio Hertz, ele falou uma vez numa entrevista que a livraria no Brasil ela é acéfala, né? Então ela não tem dados, ela não tem informação para conseguir trabalhar. E, enfim, na tag até agora o que funcionou muito foi o que é um grande desafio, né? Tu ganhar escala e ganhar informação e ter cada vez mais dados para tomar decisão de produto, enfim, e de qualquer outra coisa do negócio, mas não perder uma proximidade daquele livreiro, que cada vez mais, por exemplo, nos Estados Unidos, as livrarias de bairro estão voltando com essa proposta de curadoria. Então, acho que o fator humano ele é fundamental aplicado numa estratégia digital. Assim, acho que esse é o caminho que, para nós, está fazendo sentido. Bom dia. Primeiro, eu queria dizer que eu sou super fã de vocês. Estou super feliz de estar aqui. Alguém conhece a Zite? Já ouviu falar na Zite aqui? Já? Legal. Para quem não conhece, hoje a Zite é uma empresa que a gente tem lojas autônomas, né? Ou seja, são lojas ficam 24 horas abertas, que não tem ali funcionários na promoção de vendas. A gente vai abrir a terceira loja sábado agora, vai ficar aqui em Moema. Então a gente tô com essa cara acabada assim, não é à toa, tá? A gente está correndo bastante. A história da Zite, bem rapidinho, a gente começou há 3 anos atrás, logo quando eu saí da faculdade. E é super engraçado estar aqui no evento hoje, porque a Zite, a gente começou com um delivery de bebidas, lá no início de 2016. E em determinado momento a gente estava super angustiado, porque a gente percebeu que era um negócio terrível, né? Ruim pra caramba. Vendia muito, mas deixava pouco valor no caixa no final do dia. Em determinado momento a gente queria virar um clube de assinatura de chopp artesanal. Adivinha com quem que a gente fez o trabalho, né? A gente fez com a Vind, né? E uma semana antes da gente lançar, falei, cara, esse negócio vai dar ruim pra caramba, cancela esse negócio todo. Mas já virei super fã da Vind desde ali. O processo de onboarding, né? Todo, cara, é um self-service de onboarding, né? Na época, eu não sei como que está hoje. Então, para mim é super legal. A gente é de Vitória, no Espírito Santo.
né? A gente não é daqui, então para a gente é um super prazer. Assim. E aí, durante essa transformação, né, você perguntou sobre o futuro do varejo, a gente começou com delivery de bebida e a gente foi aprendendo que o nosso negócio, na verdade, não era delivery nem era bebida, o nosso negócio era varejo. Né? A gente é formado em engenharia mecânica, não tem nada a ver com isso, mas a gente começou a ver um monte de oportunidade ali nesse negócio. Então, no delivery de bebidas, a gente, cara, tinha algumas coisas muito legais que a gente via. Né? Um era a recorrência, que a gente estava pensando. Outro era, cara, como é que a gente faz... como é que a gente leva mais comodidade? Ou seja, ficar aberto 24 horas todos os dias para esse cliente. Como é que eu faço uma loja que fica 24 horas aberta para o cliente, mapeando os dados para não ser acéfalo, né? Achei muito interessante isso. Mapeando os dados do cliente, que é um desafio do varejo físico, né? E na outra ponta, assim, uma outra ideia que a gente tinha, cara, qual que é o delivery do futuro? Que a gente estava entregando só bebida. Na época não tinha esses players gigantes de delivery de tudo. E a ideia era, cara, como é que a gente entrega de tudo para o cliente, não só bebida, né? Obviamente que eu estou dando uma romantizada, a preocupação mesmo era como é que pagava as contas no final do mês. Né? Eventualmente, a gente ganhava algum dinheiro com isso. E aí, no meio de 2017, nós criamos a Chip Delivery, que é uma empresa de delivery de tudo, está em 8 cidades, em 4 estados, que é um concorrente direto do Bigode, lá que vocês conhecem aqui em São Paulo bem. E a gente também deixou com a Zite essa missão de propor o varejo físico do futuro. Então, a gente fez 2 empresas separadas, não me pergunte por quê, mas foi o que a gente quis fazer na época. Nós somos 4 sócios, nos dividimos ali um pouco. E a gente começou um pouco essa missão, essa escalada de, cara, o que é o varejo do futuro? E a gente aprende pra caramba. Então, eu acho que é muito mais do que resposta que a gente não tem. Quem fala que tem está mentindo. Não sei se vocês concordam comigo. Cara, quais são as perguntas que a gente quer responder? Né? Então, uma coisa super interessante. Qual que é o papel da loja no futuro? Já que eu posso pedir tudo e receber aqui agora, em 30, 40 minutos. Né? Talvez essa loja ela seja um ponto que, inclusive, venda presencialmente, mas que ela sirva como base para delivery, seja um lugar para retirada, seja um lugar para devolução de produtos, seja um lugar para experiências. Né? Então, eu acho que é um desafio gigantesco. Assim. Eu acho que a gente vai ver o que é óbvio, essa mistura de canais, você não vai mais pensar... né? Eu acho já que a gente não pensa, eu quero ir no GPA ou o Carrefour, que é meu parceiro, eu não quero ir no Carrefour, eu quero o suco lá da marca tal. Né? Agora, os meios que eu vou conseguir esse produto, que é uma forma diferente, pode ser lá na recorrência, pode ser, né, numa loja física, eventualmente, pode ser num honest market dentro do meu escritório, que a gente está fazendo, dentro do Cubo, dentro do WeWork, em parceria com a Sapori, pode ser um delivery. Então, eu acho que é muito mais a gente ficar drivado pelo pensamento primário do cliente. O que ele quer no final da compra, e a gente vai ter que se adequar, vai ter que se virar nos 30 aqui para entregar isso da melhor forma possível, com uma baita experiência de usuário e com um baita produto, né? Produto no sentido de meios digitais, de canais, de user experience dentro de um PDV, etc. Eu acho que é um pouco disso. Então, não dei resposta nenhuma, eu acho que são mais provocações que a gente tem para o futuro. Legal, legal. Legal que você comentou sobre experiência, porque a minha próxima pergunta é algo baseado nisso, tá? Porque hoje, para você ter acesso a diversos produtos, é muito mais fácil. A gente tem muito acesso à informação, né? Fica muito fácil a gente entrar num site, deu algum problema ali no checkout, eu consigo trocar e comprar esse mesmo produto em outro lugar muito fácil, né? E aí eu queria saber de vocês, porque eu acredito que tem que ter um diferencial, né? Para você ter 50 mil assinantes, né? 50 mil assinantes tem que ter alguma coisa a mais. E eu gostaria de entender de vocês, o que vocês acreditam que é o diferencial do produto de vocês, do serviço de vocês, e por que isso é um diferencial? A gente acha que a gente é incrível sempre em tudo, né? Falando um pouco sobre recorrência, então, acho legal comentar. A gente, desde o começo, assim que a gente começou recorrente, a gente já foi aprendendo a duras penas que não adiantava pegar uma plataforma de prateleira que não ia funcionar para alimentos. Então, desde então, pivotando e mudando bastante o modelo de recorrência. Nosso modelo é bem diferente dos usuais e eu acredito muito nele para o futuro. A gente é ultra customizável, então, uma recorrência, mas ela é customizável. Você chega lá no site, assina que você quer uma receita por semana, Chef Time cria 9 receitas diferentes toda semana e é você que escolhe a que você vai fazer. Então, eu não te mando um box fechado, é você que escolhe. Se eu te mandar frutos do mar e você não come, pode dar um grande problema, né? Mas vai além disso, né? Se eu te mandar alguma coisa que você não gosta, né? Já te perdi.
Então, desde o começo, a gente já criou a plataforma própria, em que você pode escolher o que você quer fazer. E aí a gente começa a trazer mais variedade, a gente chegou a cometer, e mexendo muito no produto, a gente criou plano de refeição, plano de saladas, ponto da gente entender que o ser humano é o mesmo, que come salada e que come indulgente no final de semana. Então, trazendo opção para o cliente decidir o que ele quer pegar leve naquela semana, porque está se sentindo gordinho, tudo bem, mas se ele quiser impressionar na cozinha, tudo bem também. E aí, trazendo outras features para essa assinatura. Então, você consegue aumentar o número de receitas, diminuir o número de receitas, você consegue não receber aquela entrega. A gente tem um botão que chama pular. E a gente tem o perfil do cliente que é o jumper. Pula, pula, pula e recebe. Mas tudo bem, desde que funcione para você, né, a gente esteja resolvendo o seu problema, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que pensar. Recorrência serve para você, tem que trazer praticidade e solução para a sua vida. Se a gente estiver trazendo problema, não estamos fazendo o nosso trabalho bem. Então, começa daí. A gente já pensou a plataforma assim, a gente está indo para uma nova versão do site, em parceria com o GPA também, já fazendo uma nova base de dados e tudo mais, para integrar mais soluções de recorrência e inteligência artificial. Então, a gente vai chegar ao ponto de, se você pede sempre risoto, por que eu não vou te oferecer de cara o risoto da semana? Então, em tecnologia, a gente está por aí, mas tem outras coisas, né? A GPA está super avançada, com super apps, várias outras coisas acontecendo, mas acho legal pontuar a recorrência, que acho que é a grande bola da vez. E acho que, no resto, o que a gente se diferencia é em produto mesmo, é qualidade de produto, é criar uma experiência incrível, é fazer com todo o carinho. Eu tenho certeza que todos vocês aí que têm um projeto comum, têm seu próprio site, seu próprio produto, fazem. Então, se a gente faz o produto para a gente consome, nossos funcionários são todos assinantes, com super desconto, testadores de receita. Então, se estiver funcionando para o nosso dia a dia, a gente está precisando de mais receita prática, mais receita de 15 minutos, 5 minutos, pica tudo e joga no forno. É isso, o DNA está lá dentro, a gente está vivendo o produto intensamente, olhando para o usuário também, o tempo todo, Big Data o tempo todo também, entendendo, né, que carne vermelha está saindo mais, mas tem uma super tendência de vegetarianismo, a gente precisa atender isso. Enfim, então, a curadoria e o cuidado na experiência também faz toda a diferença para qualquer criação, seja para o digital ou para a gôndola, que a gente agora tem criado, sempre com essa preocupação. Trazendo um pouquinho do propósito do porquê a tag foi criada lá atrás, é que a leitura, enfim, o Brasil é um país de não leitores, às vezes é dito assim, né? 210 milhões de pessoas, né? As pesquisas mostram que muito poucos são leitores mesmo, e mesmo assim, na maluquice da nossa ideia lá no início, vamos tentar vender livro físico num país de não leitores, mas as coisas estão acontecendo, e eu acho que os principais questionamentos que vieram à nossa cabeça era que a leitura ela era um processo muito solitário para os poucos que liam, e enfadonho, monótono para quem não tinha o hábito de ler. Assim. Então, a gente tentou criar um contexto que existe ao redor, que tem a caixa como pilar central, que tem o livro e os outros materiais, como uma revista ou um infográfico, marcador de página exclusivo, enfim. Todos os itens que estão lá, eles são o pilar central de uma experiência que faz com que as pessoas que querem compartilhar, eu li o livro, estou super empolgado, devo ficar 2 horas olhando para a parede porque eu não conheço mais ninguém que leu. Então, isso era uma das coisas que a gente conseguiu. Tu sabe que tem mais, hoje a gente tem 2 linhas de assinatura, então uma tem 28 mil assinantes, por exemplo, tu sabe que tem mais 28 mil pessoas que estão lendo o mesmo livro que tu, mais ou menos na mesma época. Então, isso é um fator que acaba diferenciando bastante. E para quem já lê, e para quem não lê, é uma coisa que tu recebe todo mês um livro, e isso acaba te ajudando a criar esse hábito. E numa era em que tu tem acesso a muita coisa, e-book é muito fácil de conseguir, livros de graça tu acessa na internet, o conteúdo ele é muito livre para se acessar, tu precisa cada vez mais, tu começa a sentir uma ansiedade, né, e mas o que eu vou ler? Eu não tenho tempo para ler todas as coisas que estão ao meu dispor nesse momento, assim. Então,
o fator curadoria ele cada vez é mais importante, assim, para que tu entenda o que é legal de ler, o que para mim funciona, e à medida que tu tem um negócio recorrente, tu vai conhecendo cada vez mais cada perfil de cliente. Hoje a gente já conseguiu mapear uma jornada e conseguiu entender que tem personas dentro da nossa base de clientes, e a gente vai conhecendo melhor e a gente pode oferecer uma experiência mais específica para aquele tipo de cliente, assim. Então, acho que esses são os principais diferenciais que a tag traz, sem ser toda a questão física de... todo livro da tag é um livro exclusivo. O texto, né, o livro, o conteúdo tu encontra numa livraria, mas a edição da tag tu não encontra, ela é exclusiva para os associados. A gente faz, às vezes internamente, às vezes em parceria com algum artista da editora que detém os direitos. E normalmente os nossos livros são mais bonitos, modéstia à parte, assim. Então isso acaba, mesmo quem já tem o livro às vezes quer receber o mesmo livro para ter aquele objeto, assim. Então acho que tem uma série de diferenciais aí. Baita de um diferencial, né? Ser mais bonito, com certeza. O nosso negócio não é um negócio de recorrência lá de linha de receita, mas obviamente que hoje em dia todo negócio é visto como um negócio que tem que ter recorrência, né? Então é até muito interessante. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa, que é um mentor meu. Ele falou: cara, no futuro a gente é um negócio de recorrência, a gente é um negócio de assinatura, né? Então, porque a gente vai estar em todos os canais e o cara ele vai pagar um negócio, começa aquela viagem. Então é muito interessante isso. Por quê? A gente tem que estar focado lá no dia a dia da aquisição de usuário, né? Não na aquisição de qualquer usuário. A gente tem que estar focado na aquisição do usuário recorrente. Por mais que esse cara ele não tenha ali já o cartão dele cadastrado, sendo debitado todo mês, um pouco cara, como que a gente faz esse cara voltar para a gente todo mês, né? E eu acho que a gente está compartilhando aqui coisas muito interessantes, que a Dani falou um pouco, de cara, como é que a gente atende esse cara do jeito que ele quer, né? E a gente às vezes tem essa coisa de não, eu tenho que produtizar, vou fazer 3, 4 coisas, mas, cara, o cara hoje ele quer do jeito dele. Não é do jeito que você está pensando, é do jeito dele, né? E isso é uma das coisas que eu acho que traz recorrência pra caramba. O cara entender que ali ele está sendo entendido a fundo, através de dados, através de pessoas que estão olhando e tudo mais. Então, eu acho que isso tudo conversa muito. É a experiência do usuário, um pouco da customização, para, no final do dia, trazer um pouco dessa recorrência. E, sem dúvida nenhuma, quando eu olho para as duas empresas, iTchip, varejo físico, delivery, etc., esse negócio, em alguns poucos meses ou anos, a gente vai bater cada vez mais forte para trazer essa linha como uma das linhas principais. Algo mais personalizado, né? Sem dúvida. Legal. Eu tinha uma pergunta, mas eu estou vendo aqui na votação e tem uma pergunta que está sendo esmagadora. Eu vou fazer para vocês, tá? Qual a taxa de churn no negócio de vocês e como lidam com isso hoje? Essa pergunta é da Michele. Bom, churn é uma das principais métricas que um negócio de recorrência tem que ter. Hoje a gente está em entre 6% e 7%, depende da linha de assinatura mensal, e a gente lida com isso, sim. Aí vale contar um pouquinho da história da nossa área de gestão de clientes, que a gente chama, que pode ser Customer Success, lá na tag a gente chama de gestão de clientes. No início era eu e os meus sócios, a gente começava a responder os e-mails dos clientes e resolver os problemas, então era totalmente passivo, mas extremamente detalhista e delicado e se colocando no lugar do cliente e resolvendo o problema, mas a gente não conseguia se antecipar, a gente não tinha braço para se antecipar. Ao longo do tempo, a gente foi contratando pessoas e foi estruturando uma área, de fato. No início, nós mesmos montávamos os kits, né? Por isso que essa tosqueira toda que eu estou contando. Mas daí, ao longo do tempo, quando a gente começou a escalar o negócio, outras pessoas começaram a fazer isso, e a área que era muitíssimo carinhosa e queridona e resolvedora de problema, porém passiva, ela foi se tornando cada vez mais ativa. E aí, hoje, a gente estrutura ela de uma maneira... em duas células. Uma é a célula de relacionamento, que é quem segue respondendo e sendo a cara da tag e a linha de frente. Para vocês terem uma ideia, a gente recebe associados que querem visitar a sede da tag. Não tem nada demais assim para se ver lá, mas a galera quer muito ir. E já rolou, inclusive, um pedido de casamento dentro da tag, assim, de um associado. E, então, rola de tudo, assim. E aí a nossa equipe chegou com uns cartazes, diga sim, e tal, umas coisas assim. E deu tudo certo, ela aceitou. Mas então,
A outra célula é uma célula de retenção e engajamento, que a gente chama. E aí a gente tem pessoas bem analíticas assim que começam a pirar ali para entender um pouco mais e mapear a jornada. Então tem pessoas de design, da pós-doutor em física, a gente tem engenharia de produção, uma galera que fica criando maneiras de entender um pouco mais aquilo que está vindo da linha de frente ali, que é a outra célula do relacionamento. Então a gente trabalha muito com isso e daí vai lançando mão de uma série de iniciativas. O plano anual era uma coisa que a gente não tinha, a gente criou. Daí depois a gente criou incentivos para plano anual. Daí depois a gente foi criando mais uma série de outras ações e está cada vez mais. Hoje a tag, eu concordo com o que o pessoal falou sobre customização. Eu acho que faz todo sentido. Na proposta da tag ela é um pouco diferente porque é legal que tu receba a mesma coisa que outras pessoas, mas cada vez mais a gente tem algumas customizações que muitas delas são demandas dessa área de gestão de clientes que está vendo o que está acontecendo e está estudando isso. E aí a gente operacionaliza e toca para tentar diminuir o churn cada vez mais. Okay, posso falar? Bem, a mesma coisa. Acho que quando você é recorrência na veia, né, como produto, a área de Customer Success fica cada vez mais na aparência. Né? Então, ela é super importante para a gente. Retenção é super importante para a gente. Mês passado a gente fechou super bem. Se alguém quiser saber, a gente fechou em 5%. Para mim é ótimo. Mas sempre esse é a bola da vez, né, o que a gente sempre vai discutir. O que eu acho que tem feito muita diferença, e tem um pouco o link com a pergunta que você queria fazer, tem feito muita diferença a evolução do produto. Então, quando a gente lança a coisa da customização, as pessoas achavam que poderia ter mais churn, que poderia, enfim, muito pelo contrário, o ticket médio só aumentou. Então, acho que a gente trazer isso, a possibilidade para o cliente evita o churn. Quando a gente, bem, em retenção, cliente cancelado é uma ligação na mesma hora, então a gente precisa entender o que aconteceu, e a reversão é super alta e é exponencial, né? A hora que você está bem atento à hora que isso aconteceu e por que aconteceu, ele está frustrado ali naquele momento, você tentar resolver e está preocupado com isso. A gente tem que trabalhar isso muito forte. Mas o que eu acho que tem feito muita diferença para evitar churn, para o negócio evoluir como um todo, é trabalhar omnichannel. Então, a gente tem trabalhado o ponto de venda, o nosso assinatura e o nosso e-commerce, que você pode pedir, tem pronta entrega, se você quiser fazer uma noite romântica com a sua namorada, ou fazer uma noite mexicana com seus amigos, pode pedir, tem pronta entrega. Então, o fato da gente estar disponível para o cliente na ocasião que se ele estiver no supermercado, ele pode comprar. Se ele tem um evento urgente, ele pode comprar. Ou a gente tem uma assinatura que resolve o dia a dia dele. Como cliente, a gente tem visto que o nosso churn está reduzindo cada vez mais, porque a gente está conseguindo agarrar ele de outras formas. Então, mais por aí. Rodrigo, acho que no seu caso é diferente, né? Como é que você faz para as pessoas, sei lá, ela foi a primeira vez lá, ela fez uma compra, vocês fazem esse acompanhamento, se ele vai voltar, se ele não voltou, como que funciona isso? Sim, é diferente e não é, né? Porque, cara, como a Dani falou, a gente é sempre apaixonado pelo nosso produto. Como assim alguém vai lá na Zite e não volta depois, né? Então, a gente fica muito em cima disso. Uma das coisas que a gente está fazendo é automatizar um pouco esse feedback, né? Pô, se o cara... Primeiro, se ele entrou na loja e não comprou nada, é um pouco do... Pô, por que o cara entrou no meu e-commerce e não comprou nada, né? Pô, às vezes ele estava curioso, ele estava conhecendo. Isso é até interessante, né? Porque, bem rapidinho, lá na Zite, muita gente respondia, cara, não, só fui lá para conhecer. Pô, inclusive, queria fazer uma visita e tal. Etc. Pô, a gente criou lá o departamento de visita guiada, que hoje é a linha de receita da empresa, né? Então, pô, quem quiser ir lá, depois eu mando um e-mail, tá? É baratinho para fazer a visita guiada. Mas parte muito disso, de querer ouvir o feedback do cliente no final, para a gente conseguir reduzir um pouco esse negócio do churn. Então, lá em Vitória, a gente tem uma loja lá em Vitória, lá no Espírito Santo, que é uma operação mais madura, já tem 1 ano e meio, a gente nunca fechou nenhum dia lá, né, todos esses dias aí, 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, a loja aberta. E, cara, lá é animal, assim, tem um nível de retenção muito grande. Já aqui em São Paulo, pelo efeito novidade, é muito difícil a gente dividir ali o que são pessoas que estão indo conhecer ou são pessoas que realmente estão indo comprar. Mas uma das coisas que a gente está fazendo muito agora, linkar tudo isso que a gente está falando, a gente está
literalmente treinando uma rede neural para entender os dados do entorno da loja de Vitória, o entorno da loja aqui de São Paulo, entender quais são os fatores, através dos dados, os fatores socioeconômicos do entorno que levam uma loja a ter maior recorrência ou não. Esse é o nosso grande drive hoje para selecionar uma localização. Então, olha que doideira, assim, né? E no final do dia, por isso que eu falei, não é um negócio de recorrência, mas a gente busca todo santo dia, cara, como é que eu faço esse cara usar a minha loja todos os dias. E talvez não vai ter que ser só loja, vai ter que ser o delivery e tal, etc. Vai ser as formas da gente maximizar um pouco isso, que eu acho que é um pouco do que meus colegas aqui estão pensando também, de maximizar esses canais e integrar. Dani, vocês já sai do GPA para entregar para casa das pessoas? Sim, em alguns casos já estamos usando uma malha conjunta, mas acho legal do Omnichannel, assim, além da gente estar presente nos canais, a gente investe ou estimula os canais entre si. Então, por exemplo, se você comprar uma caixa de fettuccine Alfredo na gôndola lá de massas, quando você abrir essa caixa na sua casa, vai ter um convite para assinatura. Assim como se você pedir no avulso, né, um kit avulso, para resolver um jantar do dia, naquela caixa vai ter um adesivo dizendo que aquela receita também tem na gôndola do Pão de Açúcar. Então, a gente tem mostrado ao cliente que, se ele tiver a fim de fazer alguma coisa bacana, ele pode encontrar a gente de várias formas. Animal. Legal. Gente, a gente chegou no fim do painel. Gostaria de agradecer bastante a presença de vocês. Muito, muito obrigado. Uma salva de palmas para eles. Gente, muito obrigado. E vocês vão ficar aqui no evento, né? Se alguém quiser tirar mais